Olá pessoal, hoje nós vamos fazer o cálculo do campo elétrico a partir do potencial elétrico. E além disso, vamos construir o gráfico da superfície que representa esse potencial elétrico. Então, vamos ao problema. O potencial elétrico numa região do espaço é dado por essa função, V igual a 1 vezes x ao quadrado menos 2 vezes y ao quadrado, as unidades aqui do sistema internacional. Isso significa que o potencial elétrico é medido em volt e as posições são medidas em metro. Determinar o campo elétrico no ponto x igual a 1 metro e y igual a 2 metros. A função potencial, ela depende da posição e é uma função escalar. Entretanto, o campo elétrico é uma função vetorial. Então, como a gente pode calcular o campo elétrico a partir do potencial? Então, a equação que representa o campo elétrico a partir do potencial é dada por esse gradiente, que é uma derivada em relação à posição. Isso significa que, se pensarmos o sistema cartesiano, tem componentes x, y e z, e o sinal de menos indica que o sentido desse campo elétrico ele é dado pela diminuição do potencial elétrico. Ou seja, percorrendo a linha de força que representa o campo elétrico, o potencial vai diminuindo. E aqui nós temos o que significa esse operador gradiente, que é a derivada parcial do potencial em relação a cada posição do sistema cartesiano. Então, em relação a x, em relação a y, em relação a z. Associado ao eixo x, nós temos aqui o vetor unitário i. Associado ao eixo y, nós temos aqui o vetor unitário j. E associado ao eixo z, nós temos aqui o vetor unitário k. Então, destacando novamente que o sinal de menos aparece na equação, porque o sentido do campo elétrico é dado pela diminuição do potencial elétrico. Então, note que o campo elétrico ele pode ser representado pela taxa de variação do potencial em relação à posição. Bom, então vamos agora ao Python. Importei aqui a biblioteca SymPy como SP, porque além de resolver o problema numericamente, a gente vai resolver também a expressão, literalmente, né? Então nós temos aqui x e y são definidos como símbolos, a função que representa o potencial, então 1 vezes x ao quadrado, menos 2 vezes y ao quadrado. A componente do campo elétrico na direção x, então é menos a derivada parcial do potencial em relação a x, e a componente do campo elétrico na direção y, que é o negativo da derivada do potencial elétrico em relação a y. Note aqui que o potencial não tem componente em z. Se tivesse componente em z, então nós teríamos aqui também um EZ, que é representado como menos a derivada parcial do potencial em relação a z. Muito bem, eu chamei aqui de A o campo elétrico no ponto x igual a 1 metro, e B o campo elétrico, a componente do campo elétrico, na posição y igual a 2. Ou seja, substituindo
na equação que representa o campo elétrico os pontos x igual a 1 e y igual a 2. Tá? E também construir aqui a função que representa o módulo do campo elétrico nesse ponto, ou seja, é a componente x elevado ao quadrado mais a componente y elevado ao quadrado e a raiz quadrada disso. Né? Então, é a raiz quadrada da componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Como a gente está tratando aqui num plano, isso seria o Teorema de Pitágoras. Ok, então vamos rodar aqui. Então nós temos que o vetor campo elétrico é dado por menos gradiente da função de potencial. Então a gente vai ter menos 2x na direção do vetor unitário i e mais 4y na direção do vetor unitário j. Então essa é a resolução literal que usamos aqui a biblioteca SymPy. Depois o vetor campo elétrico, substituindo os valores x igual a 1 e y igual a 2, obtivemos que o campo é menos 2 na direção do vetor unitário i, mais 8 na direção do vetor unitário j. E a unidade aqui no sistema internacional, Newton por Coulomb. E o módulo do campo elétrico, no ponto x igual a 1 e y igual a 2, é 8,2 newtons por Coulomb aproximadamente. Bem, complementando o problema, vamos traçar a superfície que representa esse potencial. Então, importei aqui a função NumPy como NP, a biblioteca matplotlib.pyplot como PLT, e da biblioteca MPL toolkits.mplot3d importamos os três eixos do sistema cartesiano, x, y e z. E da biblioteca matplotlib importamos CM, que é color map, né? um mapa de cores. Definimos aqui a função que representa o potencial, né? Essa função lambda de x e y que representa o potencial, então x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Definimos aqui um intervalo no x e no y, então no caso o x de menos 5 até 5 e dividido aí em 100 pontos, né? E o y também, de menos 5 até 5 em 100 subdivisões. E aqui definimos o x e y, esse comando mesh grid de x e y, que faz uma matriz, né, uma rede de valores, porque a ideia é que esse eixo ele consiga girar, né? Então você vai traçando aí um conjunto de valores de x e y substituindo na função. E aqui nós temos que o potencial é essa função de x e y. Vamos definir aqui o gráfico de superfície. Então definimos aqui uma função plotter, justamente com a intenção de fazer esse gráfico rodar, né? De E e A, onde E representa a elevação e A representa o azimute. Então, fig igual a plt.figure, e o tamanho aqui da figura vai ser 9 por 6, né? Axfig GCA, esse GCA é um comando get the current axis, que representa uma atualização dos eixos à medida que a gente vai girar, né, essa superfície. Definimos aqui a superfície ax.plot underline surface xyv, então xy são posições e v é a função potencial.
e aqui o Color Map, escolhi plasma. Existe uma paleta de cores aí que a gente pode escolher, né? E aqui uma barra lateral, que a gente poderia até suprimir, fig.colorbar, desse comando da superfície. Aqui então nós temos no eixo a visão da elevação como sendo E e do azimuth como sendo A. E o rótulo dos eixos, né? No eixo X nós temos a posição X, no eixo Y a posição Y e no eixo Z nós temos o valor do potencial elétrico V, ok? E aqui nós vamos definir um comando, né, para alterar a rotação. Então aqui from IPyWidgets import interactive. Então a ideia é fazer com que a gente possa escolher os ângulos de rotação desse gráfico. Então iPlot interactive plotter, que é a nossa função definida, a elevação de menos 90 até 90 graus e a variação de 5 em 5 graus. E o azimuth também, de menos 90 até 90 graus, de 5 em 5 graus. Né? Então, vamos rodar para a construção desse gráfico. Então, nós temos aqui as duas barras que representam elevação e azimuth, né? E aqui nós temos o gráfico e a barra lateral que representa possíveis valores do potencial elétrico. Então, aqui a gente pode ir escolhendo valores para a rotação. Então, a elevação aqui, mudei 30 graus. Aqui, vou colocar 30 graus também. Então, nós temos aí a rotação dos eixos do sistema cartesiano. Vamos rodar novamente. Vou colocar aqui 45 graus, tá? E aqui eu vou colocar 60 graus. Então dá para perceber que esse gráfico de superfície, né, onde nós temos um coeficiente que multiplica x elevado ao quadrado menos um outro coeficiente que multiplica y ao quadrado, dá um gráfico com esse formato que é conhecido como sela de cavalo, né? Se a gente quiser tirar essa barra lateral, basta voltarmos aqui no nosso código e suprimir aqui esse color bar, né? E aí se a gente rodar, nós temos aqui o gráfico sem aquela barra lateral. Então vou colocar aqui 45 graus, vamos voltar aqui à posição que tínhamos anteriormente, né? E aqui 60 graus de azimuth. E aí fica claro o gráfico parecido aí com uma sela de cavalo, né? Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse assunto e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!